Trago uma mensagem do Pai para o coração de seus filhos. Algo que pode certamente impactar a sua forma de caminhar no Evangelho. Penso que muitas pessoas vão terminar esse culto libertos no nome de Jesus. Libertos daquilo que nós chamamos de sofismas, verdades que nós registramos no nosso sistema de valores, verdades que construímos no passar da nossa vida, algumas trazidas desde a infância, e que muitas vezes não representam a vontade do Pai, e que nos atrapalham no nosso convívio cristão. Marcos capítulo de número 10, eu quero ler do verso 20 ao verso 22. Se você encontrou, permita-me fazer mais uma oração breve. Feche os seus olhos por um momento, se assim você puder. E fale com o Pai aí onde você está. Você deixou seus afazeres. Nesse momento você não está trabalhando, você não deve produzir nada. Suas preocupações agora não são bem-vindas. Seus temores, seus medos e anseios, que eles não tomem a sua mente agora e te impeçam de ouvir a voz que vem do alto. Por isso fale com Deus, peça a Ele para te ajudar. Naquela questão que você perdeu noites de sono nessas semanas, naquela questão que você precisa resolver amanhã ou nessa semana, e que talvez está aí no seu inconsciente te perturbando, peça ao Espírito Santo que limpe a sua mente, que limpe o seu coração, de tal forma que a boa semente do Pai, ela encontre um solo fertilizado, um solo arado, um solo propício para o florescer da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, por sua bondade, graça e misericórdia, nós humildemente pedimos a Ti, ajuda-nos nas questões que para nós são impossíveis. Alguns estão tentando solucionar problemas, alguns estão enfrentando grandiosos problemas familiares, matrimonial, com os filhos, parte financeira, parte emocional, e tudo isso fica girando na nossa mente como um carrossel que nunca para, nos atrapalhando nas nossas relações afetivas, impedindo a nossa concentração, tirando o nosso sono, muitas vezes perturbando a nossa alma, nos fazendo pessoas arredias, explosivas. Ó Pai, nós tentamos de todas as formas e não conseguimos, por isso clamamos aos céus essa noite, que do alto seja enviado agora um medicamento espiritual, que venha sanear essa enfermidade emocional ou mental. Ó Deus, nós cremos no poder do Teu Espírito, não só para curar a carne, mas também para tratar a nossa alma e o nosso coração. Portanto, Pai, que essa noite seja uma noite de libertação, que seja uma noite de cura interior, que seja uma noite em que os céus se movimentam a respeito da terra. Ó Pai, não permita que ninguém deixe esse momento de adoração da mesma forma que começou, Pai. Não permita não, estamos aqui diante do Santo dos Santos, a fumaça da Tua glória já encheu este lugar, a adoração já foi entregue ao Senhor, estamos aqui reunidos no nome de Jesus, então não vai acontecer algo que não esteja programado no céu. Então toda perturbação, todo espírito contrário, que ele saia agora em nome de Jesus.
E só o Espírito Santo do Senhor, o teu enviado, é que permanece no nosso meio. Ele, nós damos toda a autoridade de entrar em nossas almas, nossos corações, mudar as mobílias de lugar, mudar as cores dos nossos pensamentos, alterar os nossos planos. Entregamos a chave do nosso coração. Ó Espírito Santo, glorioso Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesta casa, Tu és bem-vindo no meio dos Teus filhos. Então passeia, ó Espírito Santo de Deus, no meio do Teu povo aqui, e liberta, Pai, o cativo. Restaura a sorte daquele que está angustiado, dá força ao que está caído, Pai. E sobretudo, Deus, ministra a Tua palavra de vitória sobre nós. Enquanto aqui estamos agora nesse momento de adoração em que a Tua palavra é pregada, ó Deus, guarda nossas crianças nas salas, que elas estejam lá também experimentando a glória do Senhor, que elas lá também estejam oferecendo ao Senhor adoração e louvor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço com gratidão que o Senhor dê porção dobrada àqueles obreiros que estão de plantão, os que estão trabalhando, os que estão servindo nos bastidores desse culto. Deus, dá a eles, Deus, uma porção dobrada do Teu Espírito. E com gratidão agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Assim oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Marcos capítulo 10, verso 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado, tenho feito, tenho obedecido desde a minha juventude. E Jesus então, olhando para este homem, enxergando o seu interior com amor, disse a ele: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem e dá às pessoas pobres. Agindo assim, terás um grande tesouro no céu. Depois disso, vem então e me segue. Verso 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Santa palavra do Senhor. Desde muito jovem, nós somos ensinados, o nosso sistema educacional, e digo não das escolas, mas o próprio sistema cultural das casas. Eu fiz isso com meus filhos e certamente você fez isso com os seus. A gente educa os nossos filhos a nos obedecerem, sobretudo por 3 questões. A gente convence os nossos filhos a serem obedientes, primeiro pelo medo. Olha, se você fizer errado, você vai ser punido, você vai ser castigado, qual seja o castigo. Se você não fizer o que eu estou mandando, se você não fizer o que é certo para a mamãe e para o papai, você vai perder isso, vai perder aquilo, ou seja, você vai receber um castigo. E por medo da punição, as crianças começam a desenvolver mecanismos para obedecerem mesmo contrariados. A segunda premissa que a gente usa é a recompensa. Olha, se você me obedecer, você vai ganhar o parabéns, você vai ganhar o presente, você vai poder ficar no celular, você vai poder visitar o amiguinho, você vai participar de um evento. Se você fizer o que eu mando, eu vou te recompensar. E mais uma vez essa criança começa a criar pesos e medidas do que é certo e o que é errado a partir do que ela deseja receber. E isso se espraia também para as relações quando a gente cresce. A
A gente começa a ter aquele tipo de relação pensando no que o outro pode me ofertar, me oferecer. Mas há um terceiro ponto que também é muito complexo, que as crianças aprendem, ou elas se submetem a alguém que tem autoridade, quer seja em casa, na escola, um amiguinho de rua, o mais forte. Ela obedece, estando certo ou estando errado. Às vezes ela tem convicção de que aquilo é errado, mas ela obedece um comando, porque ela precisa ser aceita. Ela precisa fazer parte. Ela precisa ser integrada a um grupo. E quantos de nós não fez coisas que se arrepende porque o grupo que a gente estava estabeleceu que para nos tornarmos parte daquela gangue, a gente tinha que fazer uma coisa ou outra, e às vezes era pejorativo, às vezes era perigoso. Aquilo que a gente chamava lá no mundo de batismo. Se você não fez isso, então você não pertence ao nosso grupo. E aí, para não sermos alijados das comunidades de afeto que nós tivemos na infância, a gente desenvolveu também uma forma de reagir ao certo e errado a partir da aceitação do próximo. E hoje, a aceitação do que o outro, a minha aceitação pelo próximo é algo extraordinário nas redes sociais. Então a gente vai criando esses sistemas de pesos e medidas a partir do medo, da recompensa ou da aceitação. E quando a gente faz isso, aquele momento talvez seja interessante e válido, mas o problema é que isso marca a nossa consciência e a gente continua com esse sistema avariado, a gente continua com esse sistema desequilibrado de pensamento, de sentimento, de reação, mesmo depois da fase adulta. E isso vai criando muito problema nas nossas relações afetuosas. E para o cristão ainda há um problema maior. É que muitas vezes aquilo que a gente faz achando que é certo dá errado. E às vezes aquilo que você pensa que foi um erro, Deus transforma em algo certo. Então, como reagir às questões do dia a dia sem o contágio dos sofismas, das verdades absolutistas que a gente cria no que diz respeito à relação com Deus? Porque Deus, Ele não cabe dentro dessa caixinha binária de certo e errado, pode, não pode, até onde eu posso, até onde eu não posso. Deus não cabe dentro desse sistema racional, cartesiano, binário, de que ou é uma coisa ou é outra. Deus é muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais profundo, a sua largueza de pensar é muito maior. E quando a gente quer ter uma relação com esse Deus, baseado nos nossos sistemas racionais já pré-estabelecidos, a gente não consegue caminhar. E tem muito crente tentando se relacionar com Deus baseado nos seus princípios, naquilo que a sua moral diz que é certo ou errado, naquilo que a sua sociedade local diz que é certo ou errado, naquilo que a sua família chamava de certo ou errado, e não está funcional, não está andando, não está se comunicando com Deus, está sofrendo, tentando fazer o que é certo, e esse certo não está te levando a lugar nenhum. Quantas pessoas você não conhece que dizem: pastor, estou fazendo tudo que eu acho que é o certo, mas está dando tudo errado. E talvez aquilo que você acha que é o certo para você pode estar absolutamente errado para Deus. Esse menino, esse rapaz, ele faz uma pergunta relevante para Deus. Na figura de Jesus ele diz: eu quero herdar a vida eterna, como eu faço? Talvez hoje fosse uma pergunta que todos os pais gostariam de responder aos seus filhos. Oh, meu filho, que bom que você está pensando em eternidade, que bom que você quer morar com Jesus, que bom. E Jesus então, já avaliando o seu interior, diz para ele: olha, você tem que... Aí começa a listar as regras. Jesus começa a pontuar, começa a fazer uma planilha do que pode e não pode. Isso aqui, não pode? Não, não faço.
Isso aqui você tem que fazer. Eu tenho feito. Ao final ali daquela meia conversa, ele disse: Senhor, pode... eu sou o cara certo. Desde a minha juventude, eu obedeço cabalmente as regras religiosas. Senhor, fica tranquilo, eu estou limpinho, eu estou preparado para o céu. Se é a questão do certo e errado, fica tranquilo, eu sou o cumpridor da lei. Mas Jesus observa o seu coração e o amando coloca em xeque não aquilo que os outros viam, não a sua parte pública, não aquilo que dizia respeito às suas relações lá na sua comunidade, porque ele era o cara certinho. Mas Jesus olha o seu interior e percebe que havia uma ganância ali. E talvez o seu desejo de herdar a vida eterna era para manter aquilo que ele já tinha. No fundo, talvez ele tinha medo de perder o que já tinha. Então me permita ser eterno do jeito que estou. Me permita continuar caminhando para uma vida eterna sem morte, desde que eu não tenha que me desfazer de nada, porque eu estou muito feliz com a vida que eu tenho, eu estou muito feliz com o dinheiro que eu angariei, eu estou muito feliz, eu só preciso ser eterno. Então me mostra como ser eterno sem que eu tenha que mudar. E aí Jesus disse para ele assim: então faz o seguinte, você quer ser eterno? Quero. Vai e vende tudo, e não dá para a igreja não. Não leva para o templo não. Dá para os pobres lá no seu bairro, lá na sua vizinhança. Faz uma caridade, faz uma boa ação. Vende tudo que você tem, e assim você vai poder me seguir. E o texto vai dizer que este homem que desejava a vida eterna, que tinha uma vida boa, que era um homem cheio de saúde, um homem cheio de dinheiro, vai deixar aquele momento com Jesus Cristo triste. Triste, ele sai triste e não se ouve mais falar nesse rapaz. O que é certo, o que é errado? Ele queria saber e Deus falou. Só que a partir do momento em que Deus deu uma ordem para ele, e essa ordem não encontrou respaldo na recompensa, no medo ou na aceitação, ele diz: não, essa daí eu não vou obedecer não. Eu já estou obedecendo coisa demais, essa daí não adianta. Ou seja, saber o que é certo ou errado, perguntar a um líder até onde você pode ir, se o desejo do teu coração é apenas cumprir o certo ou errado, você ainda não entendeu o que é o reino de Deus. A pergunta que devemos fazer quando alguma coisa dá errada não é aonde eu errei. A pergunta que eu tenho que fazer quando eu vou fazer alguma coisa é fazer o que é o certo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? A pergunta que devemos fazer não é o tamanho do certo, do errado, não é isso. A pergunta que devemos fazer é: Senhor, o que queres que eu faça? Porque se eu tenho um sistema de valores na qual Jesus não pode me dar uma ordem, eu não preciso dele. Era o que estava acontecendo com esse moço. Desde a juventude ele usou o sistema de valores e estava indo muito bem. Até que Deus dá uma ordem para ele. E Deus dá a ordem, não é para se vingar, não é para magoar. Deus queria libertar ele da ganância, mas ele preferiu não obedecer. Naquele momento, todo o certo e o errado da vida dele teve algum valor, sim ou não? Sim ou não? Não teve valor nenhum. Porque ele sai da presença de Jesus abdicando da vida eterna. Ele sai da presença do Filho de Deus, abrindo mão da eternidade, porque ele queria a eternidade. Deus falou: só se vender. Ele não vendeu, foi embora triste. Então tem muita gente fazendo certo e errado, tem muita gente com o sistema cartesiano funcionando, mas não está fazendo o principal, que é perguntando para Deus: Deus, o que tu queres que eu faça nessa questão, nesse momento, nessa hora, qual é a vontade do Senhor? Porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. Você ainda está aí, diga amém. Então, mais do que perguntar onde eu acertei, o que é certo, o que é errado, pergunta: Deus, o que tu queres que eu faça? Se você perguntar e ouvir e obedecer, a vitória vai chegar para você. Amém?
Avança um pouquinho aí em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo de número 22. Verso 61. Deixe uma gaveta aberta aí, porque Deus vai depositar um tesouro para você. Um tesouro espiritual. Lucas capítulo 22, verso 61. Então, nessa primeira história do moço rico, a gente aprende que nem tudo que eu faço certo por fora é aceito por Deus. Porque Deus olha o meu coração, o meu interior. Eu posso estar fazendo certo para os outros, mas talvez eu não esteja obedecendo a Deus. Segundo texto, Lucas 22, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro naquele momento se lembrou da palavra que o Senhor havia lhe dito: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nós conhecemos essa história, só acendendo um pouco na sua mente. Pedro é aquele homem que foi convidado a fazer parte do ministério de Jesus, lá no lago de Genezaré, quando lavava suas redes. Naquela pesca maravilhosa, ao voltar da pesca, ele vai seguir Jesus e ele deixa para trás a pesca, porque Jesus diz para ele: olha, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes, mas eu farei de você um pescador de almas, um pescador de vidas. Pedro aceita, entra naquela incursão, e durante 3 anos e meio, Jesus vai tentando tratar o caráter de Deus, não mudar o caráter, mas tratar. A impetuosidade de Pedro era importante para aquilo que Jesus estava separando ele para fazer, mas é claro que ele precisava de um polimento, e muitas vezes Jesus arguiu, exortou Pedro: você está falando demais, você está prometendo que não pode cumprir, você está dando lugar ao diabo, agora você já está falando como o diabo, agora o diabo já está em você. E por muitas vezes Jesus orientava Pedro nessa questão. Nesse dia aqui desse texto, ele está conversando com Jesus e Jesus diz: olha, eu serei entregue e vou passar pelo Calvário. Ele disse: de jeito nenhum, não vou deixar. Eu não quero, não vou, não pode, isso não pode, porque eu vou ficar contigo até a morte. E Jesus diz: Pedro, mais uma vez você está falando que não sabe. Não, porque eu sou diferente, eu vou contigo até a morte. E aí Jesus diz para ele: olha, antes do galo cantar pela 3ª vez, ali na madrugadinha, você já vai ter me negado 3 vezes. E é exatamente esse texto que nós estamos lendo. Pedro nega 3 vezes a Jesus publicamente, seu coração se agoniza. O texto de Lucas, que era mais detalhista, na sua escrita, fala que houve um olhar de Pedro com Jesus distante, enquanto ele já recebia algumas bofetadas, preso ali na casa de Caifás. E esse olhar faz Pedro se lembrar daquilo que Jesus havia dito, e isso o deixa mais amargurado, e ele entra num choro copioso. E daquele dia em diante, como a notícia da morte de Jesus chega aos ouvidos de Pedro, talvez ele não tenha acompanhado, mas ele morre, ele fica sabendo, Pedro entra num estado assim de desistência. Presta atenção. O peso do erro que ele cometeu, ele não fez o que era certo. E na cabeça de Pedro, ele criou um sofisma. Qual seria? Deus só usa pessoas que dão certo. Deus só usa pessoas que não erram. E eu não errei uma vez, eu não errei 2 vezes, eu errei várias e várias vezes. E o que ele decide fazer depois disso? Quem se lembra?
ele chama alguns, na verdade ele se voluntaria e diz: vou voltar para o mar. Naquele momento Pedro está desistindo do seu chamado. O seu gesto nos diz que ele não tem mais interesse em servir a Deus. Logo porque Jesus está morto, ele não sabe se ele vai voltar, a fé dele está oscilante. Então ele pensa: bom, acabou o meu emprego como pescador de almas, o que eu sei fazer é pescar, vou voltar à minha vida original, vou voltar ao tempo em que eu ainda não havia conhecido Jesus, e por conta do seu erro, ele desiste do seu chamado. Quantas pessoas você não conhece que estariam hoje aqui nessa igreja, poderiam estar aqui hoje louvando, fazendo coreografia, servindo aqui ao Senhor, e estão afastadas porque erraram, porque cometeram algum erro público, envergonharam uma igreja, envergonharam uma pessoa, envergonharam a família, abandonaram a esposa, abandonaram o filho, tiveram um comportamento inadequado, pecaminoso, ou seja, fizeram o que é errado, como Pedro, e por conta desse sofisma não estão aqui, porque na cabeça de Pedro é: se eu errei, não sou mais digno de ser um servo de Jesus. Isso é uma mentira, irmãos. Isso é uma falsa verdade. Nós, talvez, humanos, podemos agir assim. Eu, talvez, pense assim muitas vezes: esse aqui já errou demais. Aí eu faço a oração de Jesus no Gólgota: Senhor, afasta de mim essa pessoa. Talvez você tenha dito isso de alguém, porque nós não temos o amor de Cristo. Mas o amor de Cristo é muito maior do que os nossos sistemas de certo e errado. E apesar do erro, sempre tem lugar na casa do Pai para aquele que foi filho. Como aquele filho pródigo diz: eu vou voltar para casa para ser apenas um empregado, porque eu estou com fome. E tem muita gente que está hoje no mundo, não quer mais ser filho, porque tem vergonha do erro que cometeu como filho pródigo, porque tem vergonha de ter negado a Jesus como fez Pedro, e volta ao mundo, e volta à pesca, e volta ao original. É o cachorro que torna o vômito, é a porca lavada que volta ao chiqueiro. E tem muita gente hoje que está me ouvindo aqui, e vai estar ouvindo no decorrer desses meses, que estão afastados de Deus, porque acham que erraram demais para poder ser aceitos na casa do Pai. Mas nós conhecemos o final dessa história. Um pouco mais à frente, em João capítulo 21, Jesus está na praia, os discípulos chegam, não pegaram nada, ele dá uma ordem, os discípulos pescam, e quando eles descem, alguém fala: é o Jesus que está ali. Pedro se atira no mar como um louco: Senhor, te pequei demais. Jesus fala para ele: primeiro come o peixe, se alimenta, maluco. E quando comiam, Jesus faz uma pergunta, e ele faz essa pergunta, a mesma pergunta 3 vezes. Alguns teólogos dizem que era exatamente uma antítese das 3 vezes que Pedro negou. Jesus vai fazer a mesma pergunta 3 vezes: Pedro, tu me? Pedro, tu me? Presta atenção, porque aqui está a chave da mensagem de hoje. Jesus não está ali fingindo que Pedro não errou. Mas o encontro de Jesus com Pedro não é punitivo, é redentivo. Então ele diz: Pedro, você ainda me ama, apesar das coisas que você fez? Pedro, você ainda me ama? E aí Pedro, nas 3 vezes, diz: Senhor, tu sabes que eu te... Qual é então a orientação de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Você errou, mas quem foi que te disse que eu só uso quem sempre acerta? Eu uso quem eu quero,
Eu sou soberano acima do que você pensa que é certo ou errado. E esse sisteminha seu de pesos e contrapesos, para identificar dentro de um sistema eclesiástico quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece. Esse sistema é mundano, é racional, é secular. Eu trabalho em outra dimensão. É a dimensão da graça, é a dimensão da misericórdia, é a dimensão do amor. Se você ainda me ama, o teu lugar ainda está de pé, a tua carteira ainda está carimbada, vai fazer aquilo para o qual eu te chamei. Louvado seja o nome do Senhor. Então para com essa história de dizer que se errou tantas vezes, Jesus não pode usar mais. Não pode mais ser um homem honrado. Não pode ser mais uma mulher honrada. Ah, mas pastor divorciou. Ah, pastor, aquele ali matou não sei quem. Aquele outro foi preso. Dane-se o que o sistema diz. O meu Pai do céu diz: venha, que tem abraço, tem beijo, tem carinho, tem chinelo, tem anel, tem roupa, tem comida na mesa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para um outro sofisma aí. 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15. Coisas que eu ouço falar que me dá arrepio. 1 de Samuel capítulo 15, verso também 15. Deixa mais uma gaveta aberta aí que vai mais uma pérola de sabedoria para a sua vida, irmão. 1 de Samuel 15:15 diz assim a versão que trago. Respondeu Saul, profeta, ao rei. Respondeu Saul, rei, ao profeta Samuel, de Amaleque. Trouxeram esses bois, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar para fazer o quê? Pouparam as ovelhas e os bois para sacrificar ao Senhor, sim ou não? Ok, guarda isso aí. Para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, tirando as ovelhas gordas e os bois, o resto, presta atenção, destruímos totalmente, entre parênteses, como o Senhor havia ordenado. Porém, o profeta Samuel agora vai dizer ao rei: acaso tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto Ele tem prazer em que se obedeça a tua palavra? Isso é uma pergunta retórica. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, diga atender. Guarda essa palavra. E o atender melhor do que a gordura olhe para mim, por favor. Saul, em mais uma de suas empreitadas de guerra, ele foi um grande vencedor. Deus era com ele. Só que agora ele ia enfrentar os amalequitas. E Deus dá uma orientação através do profeta: fala com Saul, que eu vou dar a vitória para eles. É uma vitória difícil, mas eu vou dar a vitória para eles. E olha, quando eles vencerem, eu não quero nenhum despojo de guerra. Porque o costume era: venceu um exército, pega tudo de valor e leva. Venceu uma cidade, pega tudo de valor da cidade e leva. Isso é normal. Mas nessa batalha, Deus foi incisivo: não quero nada vivo. Mata tudo, mata o rei, mata os soldados, mata os bichos, queima a cidade. Saul então vai para essa batalha, ele vence. E quando ele vence essa batalha e mata, né, como ele diz aqui, matei tudo. Mas aí alguém do povo, eu estou sugerindo aqui, né?
alguém do povo diz assim: ah, Saul, cara, olha esse boi. Pô, olha a picanha, olha o cupim desse boi, né? Olha essa ovelha, rapaz. Ah, não, o que os bichinhos não têm alma? O que os bichinhos têm a ver? E um outro ainda mais espiritual disse: olha, Deus mandou matar, mas estou fazendo aqui um pensamento racional, vou ajudar Deus. Vamos pegar esses bichos e vamos oferecer em holocausto para Deus. Vamos sacrificar para Deus esses bichos que Ele vai ficar feliz. É claro que se eu sacrifico alguma coisa que eu não deveria levar, eu estou poupando os meus bois. Mas é para Deus, aleluia. O que eu estou fazendo é para Deus, aleluia. E aí um outro sofisma que a gente criou na caminhada espiritual é: se eu estou me sacrificando e é para Deus, então é coisa certa. Se isso está me custando alguma coisa e eu acho que é para entregar para Deus, então é a coisa certa. E aí eles assim o fazem. Samuel chega e diz: e aí, como é que foi a batalha? Poxa, foi como Deus falou, dizimamos o Amaleque. Que maravilha. Aí Samuel diz: mas eu estou ouvindo um balido, eu estou ouvindo uns sininhos de boi aqui atrás de mim. Da onde vem esses bois? Aí Samuel diz: não, nós aqui, o povo, a maioria, a sociedade, a cultura local, o sistema ideológico, a turma aqui da escola, a turma da faculdade, os meus amigos, a gente sempre tem um coro de afetos ao nosso redor para nos impulsionar a fazer o que é certo segundo o nosso sistema de valores. Nós achamos que era certo pegar esses bichinhos e matar lá no templo para o Senhor. Aleluia! Deus vai se alegrar com esse sacrifício. Só que, infelizmente, a palavra de Samuel para o rei é: seria melhor se você tivesse apenas obedecido. Mas pastor, tem coisa que Deus fala comigo e eu não entendo. Não faz sentido que Deus está falando comigo através da sua palavra. Sabe, eu estou aqui fazendo os cálculos. Não é possível que Deus vai me dar uma ordem dessa, de eu matar os bichinhos, enquanto eu poderia oferecer em holocausto lá para Ele. É para louvor de Deus, é para fazer o bem para minha família, é para o meu casamento melhorar, é para a minha vida financeira melhorar. Oh pastor, não é possível que eu vou ter que me submeter a uma ordem que eu não entendo. E aí a gente cria esse sistema. Só que, quando Deus dá uma ordem para mim e para você, Ele não quer saber se eu penso que está certo ou se está errado. E outra, não há nenhum interesse em Deus que eu entenda. Deus só quer que eu atenda. Não é entender, é atender, é fazer o que Ele mandou e ponto. Mas a gente fica entre os valores racionais, as nossas verdades intrínsecas, cognitivas, o que Deus mandou, a nossa vontade, o entendimento, a razão. É uma guerra, irmão, em nome de Jesus. Se Deus mandou, só vai e obedece. Está escrito. Deus tem mais prazer na obediência do seu povo do que no sacrifício que Ele faz para Ele. E aí nós vivemos num país cujo cristianismo original, infelizmente, tinha muito esse sacrifício. Até hoje alguns, né? Eu estou fazendo isso para Deus me dar aquilo. Eu estou me mutilando, eu estou me ferindo. Eu estou fazendo um sacrifício.
eu estou ofertando alguma coisa para Deus agir a meu favor, e eu ouço alguns ainda falando assim: eu estou jejuando para mudar Deus, eu estou jejuando para Deus mudar de ideia, eu estou jejuando para Deus me ajudar em algo que Ele já disse que não vai ajudar, eu estou jejuando para Deus mudar o coração de uma pessoa e estuprar o coração de uma pessoa a meu favor. Então eu estou fazendo um sacrifício para Deus, irmão. Jejum e sacrifício a gente não faz para Deus, a gente faz para a gente mesmo. Eu jejuo para ser capaz de obedecer uma ordem que eu não entendo. Para que eu atenda, eu preciso jejuar, e não para mudar Deus. Aí Samuel falou com ele assim: passou de ti o teu reino. Perdeu, maluco. O Espírito de Deus não está mais em você. Mas pastor, eu fiz com boa, hein? Diga: o inferno está cheio de boas intenções. Porque a boa intenção do homem, se não estiver amparada na palavra de Deus, é sistema racional de pesos e medidas. Deus não está preocupado com que essa sociedade do século 21 pensa a respeito disso ou daquilo. A igreja do Senhor Jesus é escrava da palavra, ela se submete à palavra, ela não abre mão do que está escrito. Eu posso não entender, eu posso achar que é demodê, que está fora de moda, eu posso achar que deveria ser diferente, eu posso pensar em coisas alternativas, mas Deus me traz aqui para me dizer uma coisa: meu filho, eu te criei, eu te tirei do charco e do lamaçal, eu firmei seus pés sobre a rocha, e de ti só preciso de uma coisa: que me obedeças. Mas como a gente está vinculando obediência à recompensa, medo, aceitação, a gente negocia como Saul fez. Pastor, o Senhor mandou fazer isso. Essa parte aqui eu fiz, e essa não, essa aí não. Essa aí eu não entendi. Vou deixar para outro momento. Mas no combo de Deus, não incluía matar as ovelhas e os bois? Incluía. Eu fiz tudo menos isso. Irmão, quando você faz tudo menos isso, você não fez nada. Ou seja, a nossa obediência não pode ser seletiva àquilo que eu entendo, concordo, vai me dar recompensa, vai me evitar ser punido, ou vai me fazer ser gospel e ter aceitação. A minha obediência não pode estar vinculado a uma reação de Deus. A minha obediência tem que estar vinculado à minha sujeição a Deus. Eu me submeto ao senhorio de Deus, e o Senhor não tem que me dar satisfação. Se Ele mandou, eu vou obedecer, porque Ele quer o meu melhor. Sim ou não? Então essa história de dizer que está fazendo sacrifício para Deus, coisa que Deus não mandou, irmão, isso não é sacrifício não. Isso daí é negociata. Porque o que é certo e o que é errado, segundo os valores desse mundo, não me interessam. Me interessa saber o que Deus manda eu fazer agora, nesse momento, nesse tempo. Você ainda está aí? E o último sofisma, Gênesis capítulo 37, verso 5. Gênesis capítulo 37, verso 5. Teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. A vida de José, ela é um compêndio de ensinamentos. José é uma espécie de sombra de Cristo, sobretudo porque não encontramos um registro formal de um erro, de um pecado cometido por José.
Mas preste atenção. Mas apesar de José, desde criança, honrar pai e mãe, desde criança ter um link com Deus, afinal, os sonhos que ele recebeu foram sonhos proféticos, 2. Apesar dele ajudar o pai a vigiar os irmãos, o pai botava ele para vigiar se os irmãos estavam trabalhando. Apesar de José sempre, entre aspas, fazer o certo, a vida dele parece que nunca deu certo. Quando ele relata o sonho para os irmãos, o texto vai dizer que o odiaram ainda mais. Significa que eles já o odiavam antes dele ter um sonho profético. Então a relação de José com seus irmãos era belicosa por parte deles. Eles eram bem mais velhos. Mas José continuava ali, amando seus pais. A gente conhece a história. José é jogado num poço. Depois ele é vendido como escravo para uma caravana malequita. Depois ele é vendido como escravo de luxo para um homem do rei, Potifar. Dentro da casa de Potifar, ele é assediado pela esposa de Potifar. Ele foge dessa moça e por conta disso, ela o acusa de assédio. Ele vai parar na prisão do palácio. Nessa prisão ele passa um bom tempo lá. Ele encontra homens que ele faz uma certa amizade. Ele revela os sonhos desses homens. Ou seja, em nenhum desses momentos, José se rebelou contra Deus ou contra a humanidade, apesar de tanto sofrimento, de tanta injustiça. Ele não murmurou quando foi jogado no poço. Quando chegou na casa de Potifar, ele foi um excelente profissional. Ele fez o seu melhor. Ainda assim acontece a tragédia do assédio. Ele vai para a prisão e chegando na prisão, tinha todos os motivos de ficar angustiado por conta da injustiça. Ele era inocente, mas lá ele se torna um ajudador do homem que detinha as chaves das celas. Ele passa a ser um auxiliar dentro daquele sistema prisional. Ele ajuda aquele homem. Quando ele revela o sonho, um dos seus amigos de cela, aquele que viveria, que volta para o palácio, ele diz: não esquece de mim. E passa-se um ano sem que esse homem se lembre de José. E ainda assim José continuava com a presença de Deus. Então José é aquela pessoa que a gente pensa, faz tudo certo e tudo dá errado. Quantas vezes você mesmo já não disse sim para Deus nas suas orações? Senhor, eu estou indo no culto, eu estou servindo no ministério, eu estou sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, eu estou lendo a Bíblia todo dia de manhã, eu estou fazendo as minhas orações, as minhas devocionais. Senhor, eu tenho procurado ser um homem melhor, uma mulher melhor, eu tenho procurado obedecer os meus pais, apesar de não ser perfeito, eu estou ali lutando para fazer o que é certo. Mas Senhor, não é possível que nada comigo dá certo. Eu não consigo crescer espiritualmente, eu não consigo encontrar alguém para se relacionar, eu não consigo um emprego bom, quando eu consigo sou mandado embora, às vezes fico doente, eu não sei. Mas a gente começa a criar uma marca nas nossas emoções, como se não valesse a pena continuando a fazer o que é certo, porque as coisas estão dando errado. E esse é mais um grupo, de muitos grupos, de nichos, de crentes que desistiram da igreja. Os chamados desigrejados. Ele ainda crê em Deus, mas a sua fé é tão pequena, que ele desistiu de andar com a caravana. Ele desistiu de suportar os irmãos em amor. Ele foi ferido. Ele foi jogado numa cova de indiferença. Ele foi explorado como escravo por algum líder. Ele foi injustiçado. Ele entrou numa fofoca, falaram mal da vida dele. E muitos, quando chegam nesse limiar de sofrimento e decepção, pensam: não adianta eu fazer o que é certo, para mim nada dá certo. E alguns ainda falam em karma, né? Gospel.
Karma gospel. Só pode ser um karma na minha vida. Ou isso é uma maldição hereditária. Meu tataravô fez o que era mal diante dos olhos de Deus, e agora eu estou pagando nessa vida. É quase um Chico Xavier gospel, não? Uma coisa assim de, quase uma transladação de vida, de espírito. E começam a desistir do evangelho, porque, entre aspas, estão fazendo o que é certo, estão evitando o que é errado, mas as coisas não estão dando certo. Aí vem a história de José para nos dizer que mesmo quando tudo parece estar dando errado, na verdade tudo está dentro de um plano maior de Deus, para que quando dê certo, seja um certo muito maior do que você poderia imaginar. Às vezes o que a gente pensa que é uma cova de tratamento de Deus é uma cova de amadurecimento espiritual. Às vezes o que a gente pensa que é uma injustiça dentro de um sistema eclesiástico é Deus fortalecendo a nossa índole espiritual. Às vezes o que a gente pensa que é um esquecimento de Deus nos calabouços da história é Deus colocando a gente num lugar de espera, porque ainda precisa movimentar as pedras do tabuleiro para que chegue a sua hora certa de sair da sua cova, da sua tristeza, do seu abandono, da sua prisão e ser colocado lá no palácio, no lugar onde Ele prometeu que te colocaria lá atrás. Deus está trabalhando na sua vida, não importa o sofrimento que você passe, na hora certa Deus vai te colocar no lugar da tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então para de achar que você é cego porque seu pai pecou. Para de achar que você é cego porque você cometeu um pecado. Isso é conversa de discípulo de Jesus desviado. O que Jesus diz é não, isso tudo está acontecendo para a glória do meu Pai. Isso que está acontecendo comigo, isso que acontece com você, esse espinho na sua carne, é uma preparação para algo maior, meu amado. E o último sofisma, talvez o pior de todos, que ele é bíblico. Ele é uma pseudo-verdade com amparo bíblico. Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus é amor. Sim ou não? Então diga, Deus é amor. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Que bom. E o apóstolo Paulo, quando ele vai falar do amor, um dos atributos do amor é o amor tudo suporta. Então diga, o amor tudo suporta. Partindo dessas duas premissas, eu crio uma verdade. Se Deus é amor e o amor tudo suporta, Deus suporta tudo. O importante é o amor, porque o que liga uma sentença a outra é o amor. Deus é amor, tem amor aqui. E o amor tudo suporta, tem amor aqui também. Então, se as duas são amor, significa que Deus é amor, Deus suporta tudo, porque Deus é como amor. E baseado nessa premissa, se cria esse sistema eclesiástico alternativo que a gente vê por aí, cara. O importante é o amor. Mas que amor? Sei lá, um sentido, um calafrio, um prazer, uma felicidade, uma conquista, eu fazer o que eu quero, meu corpo, minhas regras. É amor. E realmente a palavra amor, ela é de uma amplitude muito grande. Mas a palavra amor,
estabelecida pela sociedade, desde que o mundo é mundo, passou por várias mudanças. Eu preciso saber o que Jesus diz a respeito do amor. Porque volto a dizer, eu não tenho que debater se o seu tipo de amor é diferente do meu tipo de amor, se o meu amor é mais conservador, se o seu amor é mais alternativo. Eu não tenho que debater o seu amor que você tem por pessoas, por árvores, por pets, por viagens, porque a gente diz que ama a esposa e diz que ama sorvete de casquinha. E tá bem distante uma coisa da outra. Amar a esposa é algo que requer muita paciência, renúncia, graça. Sim ou não? Casamento é um desafio. Amar um sorvete de casquinha, não é moleza? Você paga lá R$30 e acabou. Tá barato amar um sorvete de casquinha. Amar a esposa é um pouquinho mais caro. Na verdade, dá para comprar uma fábrica de sorvete de casquinha. Mas, por favor, irmãos, por favor, guarde isso. Essa história de dizer que Deus é amor e tudo pode, Deus ama todo mundo, Deus ama de todo jeito, Deus ama tudo que você faz, Deus é amor, amor é livre, o amor é isso, o amor é aquilo, irmão, isso é um sistema de valores mundano, mesmo que esteja dentro de um contexto cristão. O verdadeiro amor está descrito na Bíblia e a gente não se apega a isso. Abra sua Bíblia, em João capítulo 14. Jesus vai dizer com seus discípulos o que é o verdadeiro amor. E aí nós vamos voltar ao início da mensagem. Porque é tão difícil obedecer se não houver recompensa, se não tiver evitação do mal ou aceitação dos outros. Toma, distraído. João 14:15. Eu vou ler 3 textos aí. Fica comigo. João 14:15, o primeiro, só a primeira parte. Jesus está falando para os seus discípulos. Ele diz assim, ó: se vocês me amam, vocês vão na igreja. Não. Se vocês me amam, vocês fazem ação social para os pobres. Não. Estou chocado. Não é isso? Se tem amor nessa relação, Pedro, tu me amas. Você me ama mesmo, Pedro? Amo. E aí ele dá uma tarefa para Pedro. E ele não pergunta se Pedro acha certo, errado, bíblico, não bíblico, religioso, não religioso, merecedor, não merecedor. Ele só pergunta, eu só preciso saber de uma coisa: Pedro, você me ama? Amo. Então eu tenho uma tarefa para você, porque quem ama está escrito aqui. Se vocês me amam, vocês fazem o quê? Essa palavra não era para estar aqui. Pastor, amor não poderia ser outra coisa? Mas logo obedecer, está escrito. Meus filhos, vocês me amam? Se fala língua estranha, se tem dom, se prega o evangelho, se faz o que tem que fazer, se faz o que não tem que fazer. Se vocês me amam, uma coisa vocês vão fazer: é me obedecer. Entendendo, não entendendo, acreditando, não acreditando, sendo possível, não sendo possível, a obediência é que prova o amor. Deus amou o mundo de tal forma que ofertou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Mas no caminho havia a vontade do Filho. Por isso o filho várias vezes disse: eu não estou fazendo nada que meu pai não tenha me mandado fazer. E até no último momento ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, porém que seja feita teu mandamento.
Eu vim aqui para isso, o Senhor me ordenou. É difícil, é complexo, é. Outro homem aguentaria? Certamente não, mas eu estou disponível a fazer, porque eu sou alguém que obedece. E a obediência do filho glorifica o Pai. Verso 21, aí mesmo, em João 15. A pessoa que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me... Então o amor não é uma expressão, amor não é um sentimento, irmão, presta atenção. O que a gente sente não é o amor de Deus, é paixão, é bem-querer, é fraternos, é troca, é desejo. O amor verdadeiro é o amor que obedece. E para finalizar, ele repete 3 vezes na mesma sentença, verso 24. A pessoa que não me ama, naturalmente ela não obedece às minhas palavras. Tudo está baseado na nossa incapacidade de obedecer. A gente negocia, a gente permuta, a gente faz parcialmente, a gente evita, a gente pega um atalho, a gente cria uma alternativa. A gente está todo tempo como uma criança mimada, tentando desobedecer o pai com seus argumentos. Senhor, se eu fizer isso, vou perder o emprego. Senhor, se eu fizer isso que o Senhor está me mandando, meu marido, minha esposa vai ficar chateado comigo. Senhor, se eu obedecer essa palavra, a minha empresa vai falir. E aí a gente volta no sofisma. O Senhor é amor, tu sabes que eu te amo, deixa passar essa. Paizinho, deixa eu fazer isso, eu sei que está errado. E a gente começa a orar para convencer Deus a deixar passar uma parte do seu mandamento, porque a gente não entende. Então entrei numa campanha forte, pastor, forte, campanha forte de jejum, de oração, de ação social. Me inscrevi aqui no Semeando Sorriso, Missões Urbanas, Ministério de Ação Social, Bazar, estou em todos os ministérios. Porque Deus vai me dar vitória na minha empresa. E depois que Deus me der a vitória, eu vou começar a pagar todos os tributos em dia. Aleluia! Louvado seja Deus. Aí Jesus nos traz aqui para dizer assim: meu filho, você não me ama. Porque quem ama em mim confia e obedece. Mas socialmente eu vou me dar mal, confia em mim e me obedece. Mas talvez eu vou perder meu emprego, confia em mim e me obedece. Mas isso pode dar errado lá em casa, confia em mim e me obedece. Mas eu posso ficar doente, eu posso passar por uma situação difícil, confia em mim e me obedece. Porque quem me ama me obedece. E aí a gente vai criando outras formas, de expressar amor. E uma delas é através da nossa religiosidade, da nossa carteirinha de crente, da nossa Bíblia debaixo do braço. A gente vai fazendo como aquele moço, vai fazendo tudo que publicamente é o certo. Só que o nosso interior às vezes está igual o santo do pau oco, Hoje de manhã eu falei, não sabia o que era. Aí as pessoas me disseram o que era. É que na época do Brasil colônia, os portugueses faziam seus santos e usavam uma madeira oca para na hora de ir embora levar ouro lá dentro escondido, pedra preciosa.
E hoje, então, figurativamente falando, o santo do pau oco é uma pessoa que por fora tem uma aparência, mas por dentro tem outra. É como se fosse o sepulcro caiado que Jesus fala lá nos evangelhos. Então não adianta, irmão, eu estar fazendo o que é certo pelo lado de fora, se o meu interior existe alguma ganância, alguma segunda intenção, não adianta. Os homens vão me louvar, a igreja vai me aceitar, o meu currículo vai ser aceito, mas lá do alto Deus só está perguntando para mim e para você: Pedro, tu me amas mesmo? Não importa o que você errou, tu me amas? Amo, então me obedece, vai fazer aquilo que eu mandei você fazer lá atrás. E por conta dessa nossa desobediência, muitos estão frequentando as igrejas, mas querem o anonimato, porque ainda creem em Deus, mas já não creem na igreja, e com suas razões. E claro, irmãos, vou ter 1 milhão de justificativas para qualquer homem e mulher hoje estar fora de uma igreja, justificativas plausíveis, mas eu não preciso convencer você do que é certo ou errado segundo os padrões do mundo. Eu só preciso dizer para você: não deixai-vos de congregar como alguns têm feito, sobretudo quando se aproxima o grande dia do Senhor. Não tem jeito, isso está escrito, eu tenho que obedecer, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu tenha motivos para não querer isso. A minha obediência é que prova o meu amor por Jesus Cristo, não as minhas palavras, não os meus terços, não as minhas rezas, não os meus sacrifícios, não as minhas homilias, não os meus rituais. O que prova que eu amo a Jesus é a minha obediência a Ele, e ponto final. Então quem ama não se preocupa em fazer o que é certo ou errado, segundo o que pensa, o que acha. Quem ama somente obedece. E ele falou: se vocês me amam, vocês obedecem às minhas palavras. Aí eu vou entender, e aí vai se revelar para nós nessa noite aquele texto que tanto usamos, Romanos 8: todas as coisas cooperam para o bem dos que... Vou trocar a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem, porque os que amam, obedecem, e os que obedecem, amam. E é claro que vai cooperar, não é porque eu sinto, não é porque eu me arrupiei no culto, vai dar certo, tudo vai cooperar para mim, porque eu sou obediente à vontade do Pai, não é porque eu sinto amor, não é porque eu prego amor, é porque eu sou obediente. O obediente, tudo o que acontece com ele, seja certo ou errado, seja bom ou ruim, todas as coisas estão cooperando para os obedientes, porque eles amam a Deus. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Então às vezes a gente passa por algumas questões, né? O apóstolo Paulo diz aos romanos também, que não basta você crer com o coração, é necessário que você confesse com seus lábios, porque não está baseado em sentimento, ainda que você possa sentir, está baseado nos decretos que você outorga com seus lábios, está baseado naquilo que você estabelece no reino espiritual com a sua fala, porque o poder da vida e da morte está naquilo que o homem fala, não naquilo que ele come, não naquilo que ele ingere, não naquilo que ele assiste, mas no que isso se torna dentro dele e sai para fora como um decreto. Então tem muita gente que
está longe da igreja, porque como Pedro acha que errou demais e não merece a casa do Pai. Muitos estão longe da igreja, porque acham difícil abrir mão de alguma coisa que gosta. Ah, irmão, tem gente perdendo vida eterna por causa de cerveja, por causa de cigarro. Ele acha que se ele... Não, eu não posso ir para a igreja que eu bebo. Irmão, vem bêbado. Quantos entraram aqui nessa igreja, irmão, embriagado? Quantos usaram cocaína no banheiro dessa igreja e hoje estão pregando o evangelho, irmão? Mas porque a gente começa a colocar um sistema de peso e fala, não, eu vou parar de fumar primeiro para depois ir para a igreja. Pastor, eu ainda faço isso, aquilo, irmão, venha como estiver. Só entra na fila dos obedientes e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Agora não dá para a gente ficar criando um sistema de peso e medida, filtrando quem é joio, quem é trigo, irmão. Não dá. A gente tem que se entregar ao evangelho e obedecer com os olhos fechados, porque Deus tem vontade boa, perfeita e agradável para nós. Sim ou não? Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração juntos. Ore assim comigo. Senhor Jesus, esta palavra quebrou alguns sofismas, verdades que eu carregava dentro de mim, e eu entendi que a tua graça, tua bondade, tua misericórdia não cabem dentro de um sistema binário religioso de certo e errado. O Senhor me ama e só requer de mim confiança para eu obedecer. Por isso, hoje, eu quebro todo o histórico pregresso de pensamentos, de verdades absolutas a respeito do teu amor, porque eu entendi que o amor maior de Jesus foi ter obedecido ao Pai. E por conta da sua obediência, morreu na cruz para me salvar. Por isso, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Diga, eu aceito o reino de Deus na minha casa, na minha vida. Diga assim, eu sei, não sou perfeito, mas o meu Pai me ama incondicionalmente. Diga, hoje meu nome será escrito no livro da vida. Diga, eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmão? Quem nunca tinha feito essa oração assim, entregando a sua vida para Jesus, faz um sinal aí para mim. Amém, já vi ali atrás. Alguém nunca tinha feito essa oração ali, já vi. Ah, lá em cima, mais alguém? Pastor, nunca tinha feito, que bom, já vi. Levanta a mão assim. Nunca, pastor, entreguei minha vida para Jesus numa oração. Amém, senhora, já vi. Mais alguém no nosso meio? Levanta a sua mão assim para que eu possa ver, se eu não vi ainda. Tem mais alguém, pastor? Hoje eu fiz uma oração de entrega. Eu nunca tinha feito essa oração e eu sei que hoje Deus vai mudar a minha história. Mais alguém no nosso meio? Não? Eu queria convidar essas pessoas para virem aqui. Eu quero apertar a mão de cada uma de vocês. Vem cá. Desce aí da galeria, já desce com a sua Bíblia, que eu quero apertar a sua mão. Vem cá, vem, sai do seu lugar. Pede licença aí, passa. Você que levantou a sua mão, você que estava do lado da pessoa aí, dá uma forcinha para ela vir. Vem. Hã? Tem gente lá fora que levantou a mão, vem cá também, vem, filha, vem. Quero te dar um abraço. Tem mais alguém? Isso, vem, jovem. Abençoado. Glória a Deus. Satisfação poder te dar um abraço, meu irmão. Fica aqui comigo. Isso. E você, meu jovem, qual é o seu nome? Ei, Cauã.
Tem mais alguém? Eu sei que tem mais alguém que levantou a sua mão aí. Pastor, não levantei a mão não, mas eu acho que eu quero também aceitar esse Jesus nessa noite. Eu quero voltar para a casa do Pai. Você está desviado do Senhor? Você está desigrejado? Deus está te chamando. Vem, filho! Tem alguém no nosso meio que quer fazer isso agora? Isso, sai do seu lugar. Se está na galeria, desce rápido, que nós queremos encerrar esse culto orando pela sua vida. Isso, vem rápido, vem rápido. Desce da galeria, desce. Tem alguém ali fora? Tem mais alguém ali fora? Mais alguém? Vamos todos ficar de pé, irmãos? Se tem alguém que você trouxe aí, está do seu lado aí, alguém que é seu amigo, fala assim, se você quiser eu vou lá com você lá na frente, e oferece uma carona para essa pessoa aí. Você está com seu marido, a sua esposa aí, pega na mão dele, pega na mão dela aí, vai. Marido, esposa, isso, aperta a mão dele, aperta a mão dela, diga, vamos lá na frente, vamos. Nós precisamos recomeçar a nossa vida espiritual. Nós precisamos voltar para a comunhão dos santos. Isso, sai do seu lugar, você pode sair, isso, vem, casal abençoado, Deus abençoe, princesa. Isso, tem mais algum casal aqui para vir? Tem mais algum casal aí? Oi, irmão, se Deus está falando ao seu coração, não endurece ele não, deixa vir, deixa fluir. Obedeça se o Espírito falou ao teu coração. Apenas obedeça. Se Deus ministrou ao teu coração, obedeça. Venha. Eu sei que tem mais alguém para estar aqui na frente, irmão. A igreja está orando comigo? A igreja está orando comigo? Eu não estou ouvindo a igreja orar. Ainda são 8h17, ainda tenho muito tempo. Vamos orar, igreja. Ora aí, tem alguém do seu lado que precisa estar aqui na frente. Tem alguém que precisa sair do seu lugar e vir aqui na frente. Isso, vem, filha. Vem, abençoado. Obrigado. Isso, tem mais alguém no nosso meio? Se o Espírito está falando ao seu ouvido, apenas obedeça. Apenas obedeça. Se o Espírito falou ao seu ouvido, apenas obedeça. Se está na galeria, desce. Se está aqui embaixo, vem, em nome de Jesus. Continue orando, igreja. Continue orando, igreja. Continue orando, igreja. Continue orando, igreja. Ainda tem mais gente para estar aqui na frente, igreja. Isso, vamos orar. Isso, venha, saia do seu lugar. O Espírito tem algo a fazer na sua vida, senhora. Venha. Venha, o Espírito está agindo. O Espírito está passeando. O Espírito de Deus está convencendo. Isso, venha à frente. Continue orando, igreja. Continue batalhando, igreja. Continua orando, igreja. Continua batalhando, igreja. Tem mais gente que Deus quer alcançar nessa noite. Tem filho distante da casa do Pai. Tem filha distante da casa do Pai. Venha. Isso. Minha vida toda a ti, Senhor. Bendito a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Os obreiros podem fechar aqui o arco. E eu não quero ninguém sozinho aqui, ó. Vocês continuam aí com o arco. Quero gente de fora, isso. Ninguém sozinho aqui, ó. Tem 3 moças aqui. Eu quero gente da plateia, irmão. Você que é crente. Quero crente aqui. Isso. Os obreiros ficam aí de guarda. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Aqui, Rodrigo. Isso. Ninguém sozinho. Porque a partir de hoje você não anda mais sozinho. Ei! Não anda mais sozinho. Não anda mais sozinhos. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Senhor, como igreja nós abençoamos esses irmãos.
preciosos e preciosas do Senhor. Que essa noite seja uma noite de renovo, de recomeço. Marca a casa deles. Coloca o teu sangue no umbral da casa deles. Marca, tira todo o espírito de morte da casa deles. Todo o espírito de frustração, de depressão, de angústia. Deus, em nome de Jesus, passa agora com teu anjo de vida, transformando, restaurando as emoções, o coração, o desejo, o amor. E sobretudo Deus dá a eles a confiança de que Jesus Cristo é Senhor e é Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Olhe para mim aqui, por favor. Eu quero que vocês sejam conduzidos. Conduz eles. Olha lá, ó, vai ter uma placa aqui. Vocês vão subir por um lugar e descer pelo outro. Isso, vai junto, carrega junto, carrega junto. Vai, Vanessa, vai. Vocês vão entrar por uma porta e sair pela outra em nome de Jesus. Minha vida, dor. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dá a mão a quem está do teu lado aí para ele não fugir. Amarra ele aí. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que esse amor incondicional de Jesus por nós nos constranja todos os dias a obedecermos a tua palavra, a demonstrarmos amor pela obediência e não pelo sacrifício. Que pese sobre você a responsabilidade de apresentar esse Jesus que ama lá no seu trabalho, na sua faculdade. Receba uma unção missionária nessa noite, para fazer com que o Evangelho seja conhecido nos 4 cantos dessa terra. Que seja uma semana de boas notícias. Boas notícias. E que a paz que reina neste lugar reine também na sua casa e no seu lar. Assim nós oramos no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Aproveita e dá um abraço aí nesse que está do teu lado aí. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Você está conosco aí pelas redes. Que Deus também te abençoe. Que seja um final de domingo de tranquilidade, de descanso. Porque amanhã, segunda-feira, começamos na nossa lida. E você vai ter a oportunidade de ministrar Jesus na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe ricamente.